tricolores. Todo mundo tranquilo agora, né? Ninguém tava todo mundo calmo no jogo. Ninguém tava nervoso. Mas o mais importante é o seguinte: conseguiram, e nós conseguimos, nós estamos nas oitavas, que era o alvo principal da diretoria do Fluminense, chegar nas oitavas, que já bota 100 milhões no bolso. E desses 100 milhões que bota no bolso, 50 milhões vão para os jogadores. As pessoas não fazem essa conta. Olha, o Fluminense já ganhou 100 milhões. Não. Tirando aqueles 15 milhões de dólares que foi pago pela participação, esses jogadores não mordem. Porque é participação do Fluminense. Podia perder tudo, que esses 15 milhões estava garantido. Mas a passagem para as oitavas e os prêmios que conseguiram com vitória e 2 empates, isso aí os jogadores mordem 50%. Então, quando você falar que o Fluminense já ganhou 100 milhões, não ganhou 100 milhões. Esses 100 milhões relativos a passar de fase e vitória, tudo é 50% são dos jogadores. Tá? E eu também queria fazer um rachuncho nisso aí com vocês, que é vocês, já que estão aqui, dá 50% para mim, é só se inscrever e dar um like. Pronto, e ativar as notificações. Mas vamos falar do jogo. Tem algumas coisas, até fiz uma anotação aqui, escrevi pra caramba durante o jogo. Antes eu queria fazer algumas coisas que eu acho importante. Acho que ninguém ficou feliz com a apresentação do Fluminense hoje. Feliz no que diz respeito ao time jogar bonito, querer ganhar. Acho que isso ninguém ficou satisfeito. Mas eu queria falar uma coisa, porque quem já viu algumas Copas do Mundo, por exemplo, 82, o Brasil tinha uma seleção com Careca, Zico, Careca não, Serginho Chulapa, Zico, Alemão, Sócrates, Júnior, Luizinho, time perdendo para a Itália, que até então o Enzo Bearzot, que era o técnico da Itália, a imprensa estava caindo de cacete em cima dele. Os jornalistas não queriam falar com ele, tanto é que a primeira declaração que ele deu quando foi campeão mundial foi para o Ernesto Palha, da Globo, que é casado com a Sandra Nenberg. Porque ele estava bem, foi o primeiro cara que teve coisa. A imprensa não gostava, a torcida estava desesperada, e naquele jogo o Brasil 3-2 para eles, que o Paulo Rossi deitou e rolou, ali começaram a ganhar a Copa. Foi jogar a final com a Argentina com um time muito melhor do que o deles. Eles foram lá e jantaram. Ganharam nos pênaltis, mas ganharam. Ganharam nos pênaltis? Não, eles não jogaram com a Argentina, mas jogaram com a Alemanha. Foi 3 gols. Eles começaram a jogar pra caramba. E outro jogo, Argentina, em 78. A Holanda foi para começar, o Brasil era melhor que a Argentina. Aí teve aquele lance esquisito do Peru, né, a entrega de jogo, que todo mundo falou que foi entrega de jogo, e parece que foi mesmo. Mas a Argentina foi campeã mundial, sem ser o melhor time. O Brasil estava jogando mais e a Holanda também. Mas a Holanda teve chance de ser campeã mundial e não foi. E na final. Então a gente vê essas coisas. Pô, tá jogando mal. Olha, Copa do Mundo não se. Copa. Agora, essa é uma Copa do Mundo de clubes. Não se joga bonito. Não é prioridade jogar bonito, é prioridade vencer. E nós nos classificamos. Aí vem uma segunda coisa interessante, porque a gente, quando está com a cabeça quente, a gente fala um monte de asneira, né? Ou então extravasa, que a gente está nervoso vendo o jogo, está nervoso. Pô. Eu parei de fumar tem 35 anos, hoje deu vontade de fumar. Puta, tá começando a ficar louco. Eu nunca tive essa vontade de fumar. Hoje se eu parecesse cigarro, deixa eu dar um trago aí. Mas a gente começa a falar um monte de coisa, começa a ler um monte de coisa. Fora o que eu vou falar sobre o que eu achei do jogo, tem uma coisa que eu fui fazer agora por último. Eu fui ver a estatística do jogo do Borussia com o Ulsan. Que eles ganharam de 1-0. Não é estranho? O Ulsan não tinha mais nada nesse campeonato, nesse grupo. Perdeu todas. E os caras estavam jogando, fizeram 1-0. Aí você vai ver a estatística do jogo. Eles fizeram 1-0 e se trancaram ali nesse 1-0. Vamos garantir esse 1-0. Por quê? Porque se ganhar 1-0 a gente está classificado.
E o Fluminense, ao contrário do jogo contra o Borussia, que foi um jogo espetacular, e os 45 minutos, os 41 minutos do primeiro tempo contra o Ulsan, que também foi espetacular, não me venha com essa dizer que não foi, foi. E o segundo tempo depois, o Fluminense quis ganhar de qualquer maneira, buscou, empatou, fez 3, fez 4, se tivesse mais faria 5. O Fluminense naquele jogo contra o Ulsan mostrou uma coisa que não é cabível para quem quer ir longe numa Copa. Ser campeão é diferente, você quer ir longe numa Copa. Você não pode se desarvorar, se desmoronar porque teve uma falha e levou um gol. Aí o Fluminense teve uma falha e levou um gol, se desarvorou. Aí teve outra falha e levou outro gol. Isso em 4 minutos. 5 minutos. Isso não pode acontecer. Mas foi o que aconteceu com o Fluminense ali. Aí veio para o segundo tempo todo atabalhoado, quase levou o terceiro, porque estava atabalhoado querendo partir para cima. Hoje não fez isso. Agora eu vou começar a falar do jogo de hoje. O jogo começou, todo mundo sabia que o Mamelodi tinha que atacar para fazer um gol e ganhar um jogo. Porque se o Mamelodi ganha o jogo, ele estava classificado. Independente do resultado do Borussia, ele estaria classificado. O Fluminense que ia depender então do resultado do Borussia. Para o Borussia perder também. Para o Fluminense se classificar. Perder e demais, ou de placar igual, diferença igual, para o saldo ser a favor do Fluminense. Então, começou o jogo, os caras vieram marcando, os caras são rápidos, não precisa muito. Falei isso hoje de manhã, no vídeo de hoje de manhã. Que os caras são muito rápidos, a defesa não é tão rápida, a defesa costuma entregar, mas na frente os caras são rápidos, são mesmo. Começaram o jogo a 100 por hora. E eles perderam logo com 2 minutos de jogo, um gol feito, foi o Fábio que salvou. Depois eles vieram de novo, mas aí já foi no peito do Fábio. A primeira foi no Fábio, eu vi a bola lá dentro. Aí, pô, eu comentei na hora no Twitter. E comentei na hora, no Twitter não, nos meus grupos de zap. Pô, o time tá com um buraco no meio de campo. Tinha um buracão no meio de campo. Os caras estavam passando bola reta e jogando a bola entre o Freitas e o Ignacio. Normalmente é um cara rápido, né? Porque o Ignacio e o Freitas vão ter que virar para poder correr e já são mais lentos que quem vem de frente, normalmente. E os caras conseguiram se safar bem. Aí teve aquela bola que o Freitas foi dar um bico, bateu no cara, a bola subiu e tirou de cabeça. Porque o time estava sendo pressionado, olha lá, time de Fernando Diniz. Estava tocando bola atrás. Até a hora que veio aí, depois disso, os caras tiveram essas 3 chances. Aí o Fluminense deu um chute para fora. Aí veio o tempo, aquele tempo de beber água. A partir dali, quem teve chance de gol foi o Fluminense. O Arias perdeu aquele gol, perdeu não, chutou a bola, se a bola vai no gol, entrava. É porque ele veio, bateu, o goleirão esticou a perna, estava longe da trave pra caramba. Essa bola vai no gol e ia entrar. Depois teve a bola do Nonato, que foi um escanteio que o Arias bateu, cabecearam de volta, o Nonato bateu de frente pro gol, a bola passou um palmo da trave, o goleiro não ia nem ver. E acabou o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, os caras pressionaram, mas não fizeram nada. O Fábio não fez nada no segundo tempo. Nada. O time se fechou bonitinho. Acabou. E depois, né, nós ainda tivemos chances com o Cano, aquela bola que ele veio, chutou na trave. Bateu na trave a bola. Depois com o Arias, que o Arias conseguiu ganhar do cara na corrida, limpou, acertou o corpo, aí veio um cara voando. Pra bola bater nele e a bola bateu. Aquele tal de Lunga. Bom zagueiro aquele cara. Então, e acabou aí. Mas o Fluminense teve o domínio das situações de jogo. E teve uma coisa muito interessante do René, foi mostrado em câmara lenta, ele falando, berrando com o time. Falando não, berrando. Não foi leitura labial, não foi tão. Quase deu para ouvir o que ele falou, porque ele falou devagar. Tem que fechar o meio. Mostrou ele em close, tem que fechar o meio, é exatamente isso. Aí eu escrevi no YouTube e escrevi no grupo de zap. Isso quando estava com 30 minutos do primeiro tempo. Tem que fechar o meio. Hoje é jogo para entrar com o Cano, com o Ganso. Eu tiraria o Canóbio, que estava nulo, e colocaria o Ganso. Jogar no 4-4-2, aliás, é o que eu gosto. Ia tapar o buraco, porque os 3 que estão sozinhos no meio de campo eu poder dar uma recuada,
o Ganso tomava conta ali, distribuindo bola pro Arias e pro Cano. Não entrou. Aí vem o segundo tempo, mas essa seria a minha substituição. Isso eu teria feito. Aí veio o segundo tempo, assim, pô, não entrou ninguém. Eu falei assim, pô, isso vai ser brabo. Mas aí os caras seguraram. O Fluminense entrou melhor no termo que diz respeito a se defender. Veio controlando. O Inácio fez uma partida muito boa. O Freitas estava meio nervoso. Acho que ele sentiu falta do Thiago Silva para acalmar ele. Mas eu gosto do Freitas. Não posso negar. E eu ainda pensei, eu ainda escrevi isso. Escrevi no Twitter e escrevi no grupo de Zap. Não, hoje não é nem para Queno nem para Serna. Hoje é para Ganso. Escrevi isso. Hoje é para o Ganso entrar. E no meio do jogo eu falei assim, agora é hora de entrar o Everaldo. Porque é uma coisa dura que eu vou falar agora. O Everaldo está jogando muito mais do que o Cano. E o Cano hoje foi um cara que se esforçou pra caramba. Mas o Cano não briga igual o Everaldo. O Cano não distribui a bola como o Everaldo. O Everaldo só tem que fazer um gol, mais nada. Aí ele lava a alma, dá uma lavagem espiritual para ele poder voltar a jogar sendo um centroavante. Porque como o centroavante participante do jogo, ele participa muito mais do que o Cano. Então eu teria colocado o Everaldo um pouco mais cedo do que foi colocado. Ele foi colocado faltando 8 minutos, era só os acréscimos praticamente. E ele e o Thiago Santos. Mas aí o Renato veio e colocou o Bernal no lugar do Hércules. O Hércules, ao contrário do jogo contra o Borussia, ele hoje estava mal. Aí colocou o Bernal. O Bernal é um cara que joga pesado. É bom ver o Bernal jogando hoje. Ele jogou pesado hoje, tomou um cartão amarelo. Da mesma maneira, o René hoje, quando teve que tomar um cartão amarelo, tomou, mas o cara não vai passar, leva logo uma pancada aqui para não passar, ficar no seu lugar. E o Fluminense foi indo e se classificou. Para a alegria de muitos, e eu coloquei isso hoje também de manhã no último vídeo, o vídeo que eu coloquei hoje de manhã. E quem quer ser campeão não escolhe grupo. Você vai escolher qual grupo? Teoricamente, jogar sendo o segundo colocado, como foi o nosso caso, é melhor do que ser o primeiro. Teoricamente. Porque Juventus e Real Madrid ainda vão jogar. E Juventus e Real Madrid, Juventus, Real Madrid, Manchester City, e tem mais um time que ainda vão jogar para decidir a vida deles. Então a gente podemos nos livrar, por exemplo, do Manchester City, mas vamos encarar o Real. Então é meio fosfórico isso de que melhor seria se você fosse encarar agora, para ir para as quartas de final, se nós fôssemos encarar o Inter Miami, que é muito fraco, é um time fraquíssimo. Então, fora disso, você, olha, vou encarar, me livrei de encarar, porque você só vai saber quem você vai encarar agora. Hoje à noite a gente já sabe quem que a gente vai encarar. Pronto. Mas depois disso, a gente tem que ganhar do próximo adversário, seja ele o River Plate ou a Internacional ou o Monte Rei. Se o Monte Rei ganhar do Raya Red e do Raya Red e eles empatarem, quer dizer, o River Plate e a Internacional empatarem, nós vamos encarar o Monte Rei. Parece brincadeira, mas isso é verdade, pode acontecer mesmo. O Monte Rei pode terminar em primeiro. E o Borussia pode jogar com o Monte Rei. Se um dos dois ganhar e o Monte Rei ganhar. Quem vai sair é o quem perder, entre Internacional e River Plate. Então essa escolha de terminar em segundo foi meio fosfórica. É uma coisa que você não pode afirmar absolutamente nada. A única coisa boa que tem é que nós nos classificamos. Porque jogamos muito mal. Realmente não jogamos como jogamos os primeiros 40 minutos contra o Ulsan e o jogo contra o Borussia. Não digo o resto do Ulsan, porque aconteceu uma coisa que não pode acontecer. Em Copa do Mundo isso não pode acontecer.
é você se perder porque levou um gol. Isso aconteceu com o Fluminense aos 41 minutos do primeiro tempo. E só melhorou depois que dos 10, 15 minutos do segundo tempo. Aí o Fluminense começou a tomar corpo e foi para cima. Quando o Nonato entrou. Não foi quando o Keno entrou, foi quando o Nonato entrou. Ali é que o Fluminense começou a jogar melhor. Quando o Nonato entrou. Aí o Keno começou a aparecer muito, o Keno chutou uma bola, o cara rebateu, o Nonato fez gol, e a gente começou a ser dono do jogo. Mas até os 10 minutos os caras tiveram chance de fazer 3. Ia ser 3-1, ia ser mortal, adeus. Então não é uma coisa razoável você, numa Copa do Mundo, se você quer ser campeão, você se desestabilizar porque levou um gol. A gente estava jogando muito melhor, fiquei desestabilizado. Não, isso é coisa de uma pessoa muito frágil, psicologicamente e mentalmente. Você está jogando um campeonato mundial que está valendo 200 milhões de reais, pô, de prêmio. 200 milhões de reais de prêmio. Você está precisando, está ficando nervoso? Não pode ficar nervoso não, cara. Tem que chegar e jogar. Então, hoje não. Hoje o time não jogou como devia jogar. Não, pô. Hoje o Fluminense parece que jogou para não ganhar. O Fluminense não teve vontade de ganhar o jogo. Talvez porque não quisesse ganhar. Vai jogar no regulamento. Isso é uma coisa de maluco. Jogar no regulamento nessa situação é coisa de doido. Mas é por isso que eu fui ver o scout do jogo do Borussia. O Borussia é muito superior ao Ulsan. Não é pouco, não, é muito superior ao Ulsan. 2-1-0. Aí você vai ver o scout, os caras chutaram 30 bolas, que nem o Boca Juniors ontem, chutou 40 bolas para gol e teve 20 escanteios e só fez um gol e levou um de um time amador. Isso de vez em quando é o Flamengo mandou 3 bolas lá atrás, não sei o quê, e empatou o jogo aos 41 minutos. Eu falei hoje 38, não, 41. O Flamengo empatou o jogo aos 41 minutos. Com um gol de um moleque de 18 anos também, mais um que joga no time. O Fluminense não existe isso. O Fluminense, o cara foi contratado como jogador de seleção de outros países, não adianta. Só tem 20 anos, a sensação não adianta. O Flamengo coloca um garoto de 18 anos que empatou o jogo ontem. E isso é outra coisa que falaram, o Fluminense fez um jogo horrível. O Flamengo fez um jogo horroroso ontem, muito pior que o do Fluminense. Que o adversário é infinitamente pior que o Fluminense, que o Mamelodi. O Palmeiras, até os 35 minutos, estava pronto para cair. Jogando com outro time horroroso, outro time americano. O Inter Miami, que acabou se classificando. O Botafogo fez um gol no Paris Saint-Germain, que é outra porcaria. Eu vou te falar o seguinte, eu já ouvi o papo, não, o Paris Saint-Germain é o melhor time. Pô, tem que jogar então, né? Dizer que ele está voltando das férias, ó, uma ova. Eles pararam e foram campeões há 2 semanas antes de começar o campeonato e jogaram só 50 partidas esse ano. Esse ano não, 50 partidas de junho do ano passado para junho de junho do ano passado para junho desse ano. Um ano certinho. Jogaram 52 partidas. É esse time que está cansado? Pô, todos os times brasileiros já jogaram mais de 38. Em 4 meses. Eles já tiveram 2 semanas para descansar. Então vem com esse papo de que espera que eles vão jogar. Não estão dando bola nenhuma para o campeonato, não? Vocês viram a chegada do Porto lá ontem em Lisboa? No Porto de Lisboa, no Porto. A torcida está querendo matar o time. Protesto e o cacete. É isso porque eles não estão querendo jogar. Se o Real Madrid sair, por exemplo, vocês vão ver como é que vai ser a torcida. Eles não estão preocupados. Ninguém está falando disso lá. Não tá falando, a imprensa não está falando desse Mundial na Europa por um motivo simples. Pressão da UEFA, pô. E os caras não querem isso. A UEFA tem outros planos para os times da Europa. Essa é a realidade. Basta você ler as coisas. Isso não está escondido, não. Lê, vê os twitters daqueles caras lá que eu acompanho. Os caras querem jogar o campeonato deles, querem fazer uma Copa deles. É que nem americano. Americano, quando o cara é campeão da NBA, ou campeão do beisebol, onde eles não são os mais fortes do mundo, Porto Rico é mais forte, Cuba sempre foi mais forte em beisebol que os americanos.
Mas quando eles são campeão, bota lá, campeão mundial. O cara ganhou da Conferência Leste da Oeste, campeão mundial. O campeão do futebol americano é campeão mundial. Claro, só ele joga essa merda. Campeão da NBA é campeão mundial. Isso eu também acho que seria. É a única hora que eu concordo com eles. Mas os europeus querem fazer a mesma coisa com o futebol. Então, o PSG fez uma campanha ridícula. Eles ganharam do Atlético de Madrid de 4, logo de cara. Pô, esses caras são finos, viu? São os maiores do mundo mesmo, ganharam a Eurocopa. Perderam pro Botafogo. Jogaram com o Seattle Sounders, ganharam de pouco. E tudo que parece é que estão sem um jogador. Foi por isso que eu falei hoje de manhã, o PSG é esse único jogador, é isso? Porque o time do PSG que está jogando, se é aquele futebol que eles estão jogando até agora as 3 partidas, não se classifica para Libertadores. Então eu estou esperando que eles joguem agora. O único time, eu vi 2 times jogarem. Um perdeu uma partida porque o cara abaixou a porta pantográfica lá no gol e não entrou nada. Foi o Bayern. Que entrou ontem com 7 reservas. 7. Parece conta de mentiroso, mas é verdade. 7 reservas. Perderam de 1-0 pro Benfica. E o outro time que jogou pra caramba, os 2 jogos que eu vi, você vê que é um time que está com um técnico novo. Mas é um time que ganhou do Pachuca com -1. Os caras fizeram 2-0 com -1. Deram um vareio no primeiro tempo. É o Real Madrid. Nem o Manchester City vem jogando bem. Aliás, o Manchester City não foi nem campeão inglês. Teve uma queda. Ele é ruim? Claro que não. Time bom pra caramba. Mas isso dizer que, porque... Então, olha, Botafogo fez uma partida horrível, Palmeiras fez uma partida horrível, Flamengo fez uma partida horrível, PSG fez uma partida horrível, o Benfica não fez, o Bayern não fez uma partida horrível, mas o Internacional empatou com o Monterrey. O Inter empatou com o Monterrey. Então, empatou com o Monterrey? Não. O Inter empatou com quem? O Monterrey ganhou do Real Madrid. Acho que o Real Madrid perdeu. Então, esse time também ninguém garante isso. Copa do Mundo é assim, pô. Não tem time que joga bem, só o Brasil, em 1970 e em 58. Jogou todas as partidas maravilhosamente bem, ganhou. Era uma seleção de outro gabarito. Eu não tinha o que falar. Ou a Espanha, quando foi campeão mundial na Copa de 2000 e alguma coisa. Também não tem o que falar, era muito melhor, era outro time. Então você joga sempre bem, vai atropelando todo mundo. Mas essa Copa aí, tem ninguém jogando bem. Ninguém assim, que você fala, esse é o campeão, vai ser o campeão. Por enquanto, não. Agora, o Fluminense hoje jogou de maneira estranha. Eu só estou falando isso depois que eu fui ver o scout do jogo do Borussia. Por que o Borussia só ganhou de 1-0? Pô, era por isso ganhar demais. O Sam já sabia que hoje à noite vai pegar o avião de volta para Seul, pô. É estranho. E eu acho que o Fluminense agora, foi como eu falei hoje de manhã. Não sei quem virá. A gente sabe quem vai ser. Um dos dois vai ser. Ou vai ser o Real Madrid. O Real Madrid não. Ou vai ser o River Plate. Ou vai ser a Internacional de Milão. Eu mesmo falei hoje de manhã que eu preferia a Internacional de Milão. Vai ser? Não sei. Pode ser o Monterrey, que eu não tinha falado. Porque a colocação está assim. Em primeiro lugar, Real Madrid. Em segundo, Inter de Milão. Os dois com 4 pontos. A diferença é o saldo. Em terceiro, com 3 pontos, é o Monterrey. Aí você empata, os dois empatam. Há um empate do jogo do River Plate, eles vão para 5 pontos. O Monterrey, que vai pegar o time mais baba da liga, já destruído, ganha de 1-0. Pronto, faz 5 pontos, acabou. Está classificado. Então, a gente não sabe ainda quem a gente vai enfrentar. E também não sei se a chave vai ser a mais fácil, porque ainda faltam 8 times para se classificar. 8 times não. Faltam... Hoje vão se classificar... Ontem se classificaram 4 times.
falei 8 hoje de manhã, né? 4 times se classificaram, hoje não, anteontem, se classificaram 8 contando os jogos de ontem. Botafogo, Paris Saint-Germain, Flamengo, Flamengo e Chelsea, Palmeiras e Inter Miami, e Benfica e Bayern. Hoje já tem classificado Fluminense e Borussia. Agora de noite vai se classificar, provavelmente, é o mais provável, não tem nada garantido, vai se classificar Real Madrid, de novo, River Plate e Inter, ou River Plate e Monterrey, ou Monterrey e Inter. Uma dessas duplas. Aí já ficam 4. E amanhã tem mais 4. Provavelmente Juventus. O Stuttgart não vai entrar. Tá? O Red Bull esquece. Red Bull está na liderança, mas vai para o espaço. Red Bull acho que vai encarar o Juventus, né? Acho que agora é Juventus e Red Bull. Não, agora é Real Madrid e Juventus. Um negócio desse. Eu sei que o Red Bull não vai passar. Esquece Red Bull. Aí Juventus, quem acha que se classifica? Juventus, Manchester City, Real Madrid e mais um, que agora na minha cabeça não está aparecendo quem. Não é sul-americano, não é africano, não é marroquino, não é árabe. Só está sobrando outro europeu que eu não estou sabendo quem é. Eu não estou me lembrando quem é. Então, e outra coisa. Os 16 classificados, se o River Plate se classificar, vão ter 5 sul-americanos dos 6 que foram para essa Copa. É um bom número. Agora, como é que vai ser depois? Aí é que a gente vê. Agora é mata-mata. Hoje eu estava nervoso no jogo porque é duro você não se classificar para as oitavas. Agora não. Agora é matar ou morrer. E se ganhar o próximo jogo, vai para as quartas. Aí tu já está entre os 8. Aí o que vai ser? Vamos encarar agora o Manchester City. É o que eu falo aqui, já nos últimos 3 vídeos eu falei isso. Não tem nada de revanche, nem é vingança. Vingança se a final viesse a ser, ou vier a ser, pode acontecer, Fluminense e Manchester City. Aí se o Fluminense vencer, nos vingamos. Aí a imprensa vai falar aquela monte de baboseira. Né? Aí tudo bem, foi uma negra, ganhamos a negra. Agora, você vai ganhar agora? Não, você só passou de fase. Agora o Fluminense, se quiser jogar a final, tem mais 3 jogos para jogar a final. Oitavas, quartas e semi. Aí vai para a final. Quem vai ser? Não tenho a menor ideia. Eu posso garantir o seguinte: o próximo jogo vai ser contra River Plate ou Internacional de Milão ou Monterrey. É a única coisa que a gente sabe. E qualquer um dos 3 vai ser duro. Só que eu acho que qualquer um dos 3, o Fluminense vai entrar como entrou contra o Borussia e como os primeiros 50 minutos, 40 minutos contra o Sam. Isso vocês podem ter certeza. E o Thiago Silva hoje não jogou. E o Inácio fez uma boa partida. Que entrou no fogão, né? Você já pensou se ele falha? Hoje ele nem precisa voltar para o Brasil. Ir direto para o Peru e voltar a jogar lá no time que ele jogava, que eu esqueci. A Aliança, quem jogava era o Freitas. No outro time. No Sport Cristal, né? É isso que ele jogava. Então, jogou bem. Pernal jogou legal. A defesa jogou bem. Fábio também. O meio de campo é que foi ruim. O Ganso não tem mais condição. Por enquanto. Você não pode falar que o cara não se esforçou. O cara se esforçou pra caramba. Mas o Fluminense, com o Everaldo é mais um armando o jogo, distribuindo o jogo, voltando para buscar jogo. O Everaldo faz isso bem. E só tem que apoiar com aquele chute Everaldo, ele fazer o gol. Aí ele vai ganhar a vaga nesse Mundial. E é uma coisa estranha, que eu achei muito estranho, o Ganso não ter entrado. A gente pode pensar várias coisas nisso, né? Será que o cara está contundido? Será que tem um ambiente ruim já com ele ali, o Renato? Porque era o jogo para ele entrar. Era o jogo normal, era colocar ele. Ou então você colocar o Bernal e tirar o Canóbio. Uma substituição certa era tirar o Canóbio. Ele tirou e colocou o Keno. Acho que colocou o Keno durante o segundo tempo, não foi? Ele já não veio com o Keno, já era para ter vindo sem o Canóbio.
Que o Canóbio, ele tem uma disposição danada, tem um preparo físico ótimo, tem um corpo forte, mas ele é destro. Ele não só uma hora que ele tentou jogar de esquerda no segundo tempo. Se ele está na esquerda, ele tem que ir na linha de fundo. O Serna vai, o Serna é destro. O Keno é destro, mas os dois vão à linha de fundo na esquerda. O Canóbio não vai. Então, já era para ter saído ali. E se era para garantir o 0x0, já enfiava, ficava com os três que já estavam, enfiava o Bernal. E outra coisa, acho que agora, aonde eu li, o Thiago Silva volta no próximo jogo, que vai acontecer na segunda ou na terça-feira, né? E domingo é Flamengo e Bahia. Vai ser um jogo legal. Eu não sei se o Fluminense joga, eu não sei se são 2 jogos por dia, mas se forem, o Fluminense joga na segunda. Se for um jogo por dia, vai jogar na quarta ou na terça, ou na terça ou na quarta. Falou? Saudações tricolores, e tá todo mundo calmo agora, né? Todo mundo borrado, mas calminho, a gente se classificou.